Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para falar de Nintendo Switch Pro. De novo, já falei sobre ele no vídeo do que esperar para o Nintendo Switch em 2020, não viu esse vídeo? Clique nos cards, tá bem legal lá, eu falo bastante de jogos já anunciados para 2020, que vão vir aí pro Nintendo Switch, dou umas pitacos, algumas coisas que eu acho que vai acontecer e também falo de Switch Pro, minha opinião sobre o console, se sai ou não sai. O último vídeo do canal foi referente a um analista que falou que acha que sim, o Switch Pro sai em 2020. Não viu esse vídeo ainda? Clique nos cards para ver. Lá eu coloco a minha opinião também sobre se eu acho ou não acho que vai sair o Switch Pro em 2020. Interessante é que a minha opinião é totalmente diferente de algumas outras pessoas, como por exemplo do Danilo, do canal Bate-Papo Nintendo. Eu vou deixar o vídeo do Danilo também aqui nos cards, clique aqui de novo, tá? Porque eu acho interessante você pegar o contraponto do que eu falo com o dele e, sei lá, formar uma opinião ou simplesmente chegar e ver como as pessoas divergem de determinado assunto. Achei legal, gostei muito do vídeo dele, bastante coisa que eu vi, eu assimilei, né, até mesmo para poder modificar e atualizar a minha opinião. As coisas funcionam dessa forma, né, galera? Geralmente a opinião ela é volátil de acordo com evidências ou coisas que vão acontecendo, ou até mesmo um debate, um bate-papo saudável, que não teve, mas vai ter. Vai ter ainda, a gente vai ver se a gente consegue fazer um bate-papo aí entre canais para falar de Switch Pro. Esse vídeo aqui agora, galera, é um vídeo totalmente especulativo e opinativo. Vídeo esse que eu fazia muito na época lá dos rumores do Nintendo NX. Eu cheguei a fazer um vídeo igual a esse, tá? Então isso aqui não é rumor que eu peguei de lugar nenhum, isso aqui não é notícia que saiu de lugar nenhum, simplesmente é especulação e opinião do que pode vir a ser o Nintendo Switch Pro, ou uma nova versão do Nintendo Switch. Beleza? Eu gostaria de agradecer ao inscrito Carlos Silva, porque ele colocou um link que a gente vai usar de base para poder fazer esse vídeo lá na fanpage oficial do Digplay no Facebook, beleza? Carlos Silva, obrigado pelo link e eu vou utilizar ele como base, como eu já utilizei alguns links anteriores para fazer o vídeo parecido com esse lá em 2016, tá? Mas eu não tinha visto isso ainda, ele mandou, achei interessante utilizá-lo, beleza? Tranquilo. Então vamos lá, galera, eu vou transicionar aqui a tela para poder mostrar exatamente o link que o Carlos mandou. Bom, estamos no site da NVIDIA. Esse site aqui é onde ficam os Autonomous Machines, é onde ela compartilha os SoCs dela, os System on Chip, ou seja, aqueles mini computadorzinhos, igual é o Tegra X1. Para quem não sabe, o Nintendo Switch ele é feito em cima de uma tecnologia da NVIDIA chamada Tegra X1, que eles nem utilizam mais, agora eles mudaram, eles chamam tudo de Jetson, né? Eles recalchutaram, remodelaram as paradas e o Tegra X1 não existe mais, entre aspas, para vender. É um Jetson Nano, se eu não me engano, que são as configurações bem parecidas com o Tegra X1. Enfim, o Tegra X1, que é o chipset que o Switch utiliza, ele também é um pacotinho, né? Ele é tipo um sistema onde tem processador, placa de vídeo, memória e todos os componentes ali bem pequenininho para poder utilizar isso que a gente chama de APU, System on Chip, etc, tá? E esse aqui é o Jetson Xavier NX, ou Xavier, eu não sei como é que se fala em inglês, enfim. Engraçado, né, galera, é que o nome do negócio já é NX, começando por aí. Porque, pra quem não sabe, o Switch, o codinome dele era Projeto NX, né? E o nome dessa parada aí é Xavier NX, começando por aí. O que é o Xavier NX? É esse System on Chip que eu te falei. Olhando assim parece grande, parece uma placa de vídeo, né? Mas na verdade ele é pequeno, tá? Essa aqui é a foto dele maiorzinha. Ele tem, se eu não me engano, o tamanho dele tem algum lugar aqui, peraí, tem aqui, ó. Ele é 70 por 45 milímetros, ou seja, ele é 7 centímetros de largura e 4,5 de altura. Esse carinha aqui. Ele é menor, em critério de comparação, é menor do que um cartão de crédito. Tá? Só pra você ter noção de como é pequenininha essa parada. Parece uma placa grandona, mas é menor do que um cartão de crédito, beleza? Só pra você ter uma noção do que é. E aí... tá aqui, tá escrito aqui, ó. Ele é compacto e menor do que um cartão de crédito. Eu juro pra você que eu não tinha visto isso. Não aqui, eu vi em outro site, mas aqui também fala isso. Vocês pegaram daqui. Então, o que ele faz? Ele é um microcomputador para poder rodar aplicativos em cima de hardware também,
de inteligência artificial. Ele não é especificamente para jogo, igual o Tegra X1 é, porque não sei se vocês sabem, mas o Tegra X1 ele foi utilizado para o Nvidia Shield, que é um videogame da própria Nvidia que foi lançado antes do Nintendo Switch. O Tegra X1 ele foi lançado para o mercado em 2015, né? E meio que foi mostrado como se fosse algo para games, mas também serve para outras coisas, né? Assim como esse aqui ele é voltado para inteligência artificial, mas ele é um mini computador, acredito eu, mais uma vez, vídeo especulativo pitaco. Se ele é um mini computador e foi feito para inteligência artificial, para, sei lá, robótica ou automação de alguma coisa, ele pode ser adaptado para jogos, acredito eu, para se tornar um coração ali de um console. Pode ser que isso aconteça, tá? Enfim. E o que é ele, né? Ele é isso e ele roda a 21 TOPS. Falei TOPS, não falei teraflops, tá? E isso é uma parada bem confusa que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, beleza? E eu vou utilizar a calculadorinha, como vocês já viram aqui, que eu tinha feito os cálculos antes, eu abri aqui na hora errada, tá? Enfim, vamos ver aqui as especificações dele. Ah, uma coisa importante. Ele vai ser lançado em março de 2020 para o mercado, para quem quiser comprar o kit de desenvolvimento e tal, e vai custar $400, tá? A gente vai falar sobre isso também um pouquinho mais pra frente. E aqui embaixo tem as especificações dele. E o interessante das especificações dele é o seguinte: ele é dividido em digamos assim, dois perfis energéticos, de 10 watts e de 15 watts. Onde você já viu isso? Onde você já viu isso? Nintendo Switch, né? O Nintendo Switch ele usa menos energia no modo portátil, né? Com isso ele diminui a potência dele e ele usa mais energia quando você bota na dock e aí aumenta a potência dele, tá? O interessante é que os outros produtos da Nvidia aqui no site, vocês podem ver, eu vou deixar o link na descrição, não tem essa divisão de perfil energético. Só esse tem, o Xavier NX, tá? Então, nativamente, ele já faz isso, né? Então, por exemplo, se um novo Switch utilizasse ele ia utilizar o profile de energia de 10 watts para o modo portátil e de 15 watts para o modo dock. Um exemplo, tá? E a gente cai nos TOPS, que eu falei que ia explicar para vocês. O que são TOPS? TOPS é a unidade de medida que a Nvidia está utilizando recentemente para poder dizer a potência daquele chipset ali. Eu não sei porque d'água a Nvidia parou de usar teraflops, mas ela já vem mudando essa nomenclatura há algum tempo. Isso confunde muito. TOPS não é teraflops, até porque senão esse chipset do tamanho menor do que um cartão de crédito seria 14 teraflops, seria, pô, 2 vezes o Xbox One X, não faz o menor sentido, né? Enfim. E aí eu tentei achar na internet uma forma de converter TOPS para teraflops. Não achei muito bem. O que eu achei foram duas coisas bem interessantes. A primeira é um site, Extreme Tech, esse site aqui, falando sobre o Jetson Xavier NX. É uma matéria até recente, dia 6 de novembro. E nele fala um monte de coisa, que eu já falei aqui pra vocês, algumas especificações, e diz que ele é capaz de rodar a 21 TOPS em Int 8 e 6 teraflops em FP16. Beleza? Então ele converteu 21 TOPS em Int 8 para 6 FP16. Tranquilo? E aí que a gente vai trabalhar um pouco em cima disso, porque eu achei isso aqui também, por exemplo, que é o site Microway. É um site que fala de tecnologia desde 1982, eu não conheço, tá? Mas aqui tem uma outra placa de vídeo, um outro sistema da Nvidia que trabalha com os TOPS e ele foi convertendo para os respectivos abaixo, tá? Então 62 TOPS virou 31 teraflops em FP16, que depois virou 15 teraflops em FP32, que é o que interessa pra gente, tá? Eu não vou entrar muito no termo técnico, mas esses teraflops que a gente conhece, falado do PS4 Xbox One, não sei se todo mundo sabe, o PS4 base, ele roda a 1.8 teraflops. O Xbox One S, ele roda a 1.4 teraflops. E o PS4 Pro, ele roda 4 teraflops e o Xbox One X, ele roda 6 teraflops, se eu não me engano. Só que essa medida que a gente já conhece é em FP32, Single Precision FP32, beleza? Então quando a gente fala teraflops de quanto que o console aguenta, digamos assim, é em FP32. E aqui, esse Jetson Xavier, ele tá falando em TOPS Int 8. Então, aqui tá dizendo que, nesse site aqui, que 21 TOPS é 6 teraflops em FP16. E aqui eu consigo perceber que, basicamente, eu peguei 62 Int 8 e dividi por 2, deu 31. Ok? De 31, eu dividi por 2, deu 15, que é o FP32. Então, mais ou menos, meio que fiz isso. Eu peguei aqui, vamos lá.
Vamos pegar aqui a calculadora, que eu falei, já tinha mostrado que ia usar, deu spoiler. E vamos pegar o 14 da energia de 10 watts, 14, e dividir por 2, beleza? Dividido por 2 dá 7. Então eu fui de int 8 para FP16, beleza? Eu fui de int 8 para FP16. Como é que eu vou para FP32 agora? Vamos lá, vamos de novo, vamos para a calculadora. Vamos dividir por 2 novamente. E aí eu chego nos 3,5. Então 14 tops é igual a 3 teraflops e meio. Ah, Diego, mas aqui nesse site diz que é 6 teraflops. Vamos lá. Essa aqui é a versão de 10 watts energético, né? Agora vamos ver o de 15, que é 21 tops int 8. Dividido por 2 eu chego a 10,5 FP16. Dividido por 2 eu chego a 5,2 teraflops. Então é mais ou menos isso, tá? Não é a conta exata, mais uma vez, isso aqui é tudo pitaco, especulação, que eu fui fazendo critérios de comparação, tá? Nesse site, por exemplo, diz que seria 6 teraflops, então seria 3 teraflops, né, no FP32, se você fosse dividir por 2, né? E, sinceramente, eu acho até mais viável, né? Se a gente pega lá o 14 deu isso, não foi? Dividido por 2, deu 3,5, então, não sei, tá muito nebuloso, tá? Mas tudo indica que talvez esse chipset aqui chegue por volta de 3 teraflops no modo mais econômico e um pouco mais no modo 21. Aqui diz que seria 6 dividido por 2, 3, enfim. É meio confuso, não dá pra saber até que a NVIDIA ou alguém faça essa conta, beleza? Mas o importante é, se a gente fizer essa conversão meio doida do jeito que eu tô fazendo, a gente percebe que esse chipset do tamanho de um cartão de crédito menor consegue ser mais poderoso do que um PS4. E talvez, quem sabe, até chegar perto de um PS4 Pro, dos 4 teraflops, beleza? Isso é muito importante, porque isso é um resultado muito robusto para um chipset mobile, tranquilo? Ah, Diego, mas será que é FP32 mesmo que roda os consoles? Sim, é FP32, esqueci de falar isso aqui. Eu entrei nesse site aqui, por exemplo, que é o site Tech Power Up. Ele tem aqui as configurações do PlayStation 4 Pro GPU, tá? E aqui tem aqui a medida FP32 em 4 teraflops, todo mundo chama o PS4 Pro. Fala que ele tem 4 teraflops de coisa, 4.2 para ser mais exato, né? E aqui tá aqui FP32, tá? Se fosse FP16, por exemplo, seria 8 teraflops. E aqui a gente entra num erro muito comum, que muita gente acha que o Nintendo Switch base tradicional hoje, ele roda 1 teraflop. Não, ele roda meio teraflop, eu já falei isso algumas vezes. Eu vou acessar aqui, por exemplo, isso aqui é uma apresentação lá em 2015, tá? Da CES, que é aquela conferência de tecnologia, no próprio canal oficial da NVIDIA, ok? E aqui, isso aqui é um slide mostrando que o Tegra X1, ele foi o primeiro processador mobile que alcançou 1 teraflop. Só que entre parênteses aqui FP16, tá vendo? Então, se a gente fizer a conta aí, dividir por 2, ele dá meio teraflop, que ele é um pouquinho mais do que coisa, né? E alguns sites diz também que o Switch tem 500 e poucos gigaflops de potência, que seria meio teraflop. Por isso que eu falo muito que o Switch ele é 4 vezes mais fraco, que na verdade eu falo que o PS4 é basicamente 4 vezes mais forte do que o Switch, baseado nisso. Basicamente, o Nintendo Switch ele tem meio gigaflop de potência, enquanto o PS4 tem 1.8 teraflop, tá? Só para fazer critério de comparação. Então, basicamente, esse cara aqui, vamos pegar o valor mínimo aqui, 3 teraflops. Basicamente, esse cara aqui poderia rodar 3 teraflops, que aí já é muito mais do que o PS4 e um pouco menos do que o PS4 Pro. Isso seria como? Topzera, né? Ele viria com 6 core da NVIDIA, tecnologia ARM, tá? Que na versão de 10 watts ele pode rodar 2 cores a 1500 MHz e 4 cores a 1200 MHz. Na versão 15 watts você escolhe se roda 4 ou 6 a 1400 ou apenas 2 a 1900. Você tem essa forma aí de lidar com o hardware e com os perfis de utilização do hardware, beleza? Ele viria com 8 GB de memória, que seria uma banda de 51 GB
de transferência de dados, que é o dobro do que o Nintendo Switch tem. Basicamente, estou com esse slide aqui, é um slide de apresentação do Tegra X1, e aqui tá vendo, ó, 25 GB por segundo de transferência de memória do Tegra X1, tá? Então, esse cara aqui seria o dobro, tá? A memória é a mesma, utilizada no Tegra X1, que é DDR4, 128-bit, só que ele vira o dobro por quê? Porque ele tem o dobro de memória. O Switch e o Tegra X1 tem 4 GB, esse aqui teria 8 GB. Isso aqui, só para critério de comparação, é bem baixo, tá? O PS4, se eu não me engano, é 170 e pouco transferência de memória. Então, o Switch e, teoricamente, o Switch Pro teria uma largura, uma transferência de dados de memória bem baixa. Isso aí os desenvolvedores eles trabalhariam em cima. E aí tem várias outras coisas que não interessam muito pro Nintendo Switch. Por exemplo, ele tem 6 câmeras, e as câmeras funcionam em várias resoluções, pica das galáxias e tal, enfim. Isso não interessa muito porque não utilizaria em console, tá? Então por isso que eu falei dos $400 que a gente ia trabalhar em cima. Pode ser que esse preço abaixe, por exemplo, se a Nintendo fosse utilizar esse preço poderia abaixar pelo seguinte fato de ser fabricado em massa, de ser uma coisa customizada e com menos recurso do que esse já fechadinho, prontinho para inteligência artificial. Por exemplo, não teria essas câmeras sinistras, né? Então, eu acredito que, assim como o Pitaco do cara lá falou que o Pro ia sair em 2020 por $400, eu acredito que pode sim, realmente o console todo ser $400, mesmo o chipset custando apenas, o chipset já custando $400. Bom, galera, esse é o Pitaco, tá? Esse aqui era o vídeo, basicamente, referente ao que pode ser o Nintendo Switch Pro. Então, nós temos aí esse chipset novo da NVIDIA, que é o Xavier NX. Ele já é um cara pequeno, basicamente menor do que um cartão de crédito, e ele pode fazer nessas conversões loucas que eu não consegui muito bem, mas por comparação, ele pode fazer por volta de 3 a 4 teraflops, né, de acordo com o perfil energético. Ele já é dividido em 2 perfis energéticos, 10 watts, 15 watts. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. O Switch tradicional, ele meio que trabalha entre 9 watts e 14 watts, tá? Então, provavelmente 9 watts é o modo portátil, 14 watts é o modo dock. E o Switch Lite, ele trabalha bem abaixo disso. Lembra que o Switch Lite ele tem mais bateria e o Switch revisado, ele tem mais eficiência energética e quando essa bateria dura mais, ele tem por volta de 9, acho que o máximo que ele chega a 9 watts, porque eles revisaram o chipset e gasta menos energia. Então, basicamente, esse Xavier, ele utilizaria a mesma quantidade de energia que o Switch tradicional, esse que eu tenho aqui, que foi da primeira leva. Então, o custo energético não seria um problema, né? Até porque, se ele for sair agora em 2020 ou 2021, teria como colocar uma bateria maior, trabalhar um pouquinho nele para ele até talvez gastar menos, porque o Tegra X1, ele foi um pouquinho capado no Switch para ele gastar menos energia também, tá? A gente já falou sobre isso aqui no canal. Enfim, ele já vem com 2 perfis energéticos, o que o Switch precisa para ter o modo portátil, o modo dock, e ele é robusto o suficiente para quê? Para conseguir rodar os jogos da geração que passou para PS4 e Xbox One e conseguir rodar alguns jogos cross-gen, né? Porque vai ter muito jogo ainda que vai sair pro PS4 normal, Pro, Xbox One normal, Xbox One X, e ainda conseguir um respiro comparado, sei lá, com o Xbox Series X e o PS4 Pro. Porque a diferença entre o Switch tradicional e o PS5, perdão, e o Xbox Series X, que eu acho que são 16 teraflops, não lembro, acho que 16 teraflops, não sei se é o Stage, enfim, né? Imagina, meio teraflop a 16 teraflops, aí você bota um cara que é 3, 4 teraflops, que é mais ou menos como se fosse um PS4 Pro, perto de um cara, né, o downgrade seria um pouco complicado, mas seria um pouco menor. Acho que isso poderia acontecer. Lembrando que se a Nintendo insistir no método Switch, que é híbrido, não tem jeito. Sempre vai ter um console com o hardware inferior com poderio inferior. Não tem jeito, galera. Não tem jeito. Tá? Uma coisa você tem que perder de um lado para poder ganhar do outro. E a Nintendo escolheu perder em poderio para poder ganhar na portabilidade. Você tem jogos magníficos como The Witcher 3, ou Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild rodando na sua mão, né? E quando você quiser continuar jogando na TV, enfim, proposta do Switch que todo mundo já conhece. Beleza, galera? Mais uma vez, vídeo especulativo. Eu fiz o vídeo mais ou menos no formato de live, eu não fiz edição, eu fui falando direto, tá? Espero que não tenha incomodado muito vocês, porque eu tô meio sem tempo de editar vídeo, tô colocando um vídeo atrás do outro no canal, então se eu ficar editando, eu não consigo lançar tanto vídeo recente, né? Assim,
com a velocidade que vocês demandam. Beleza, galera? Então é isso aí, dá aquele like, compartilha com todo mundo, quem gosta de especular sobre Switch, né? Novo Switch, Switch Pro. Então, vai aqui nos cards, ver os vídeos anteriores que eu já falei. Se gostou daquele like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal, a rede está na descrição. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!